e Deus me deu algo para falar para vocês, tá? Algumas pessoas, quando eu falei assim, eu não sei o que eu vou falar. Ah, fala daquilo que tu passou. Não, eu vou falar para vocês o que Deus realmente quer que eu fale. Vai bater muito com o que a Marcela falou. A gente não se falou. Eu nem fui dar um abraço na Marcela ali quando cheguei. E Deus fala, não tenha medo. Deus está cuidando de tudo. Tudo aquilo que a gente pede. Eu tenho um louvor que eu ponho sempre no meu coração, quando eu fiquei doente, né? Que eu digo para Deus que eu não morrerei antes da minha promessa se cumprir. Então, assim, peço a vocês que tudo que eu vou dizer aqui é para vocês e para mim, tá? Aí eu pergunto, né? A gente começa falando de medo. Você tem medo de o quê? Da noite? De uma violência? De uma amizade que pode te frustrar? Da solidão? Às vezes de uma palavra que você fala e você é mal interpretado. Hoje em dia são tantas pedras que são colocadas no nosso caminho. Muitas tentam nos paralisar, mas nós temos homens na Bíblia que transformaram pedras em bênção. Uns deitaram a cabeça e descansaram. Outros fizeram altar com pedras. Então, aquelas pedras que hoje tem no caminho de vocês, transforme a pedra em bênção. E aí eu lembro sempre da promessa do Senhor, que uma vez eu fui muito humilhada durante a minha doença, e eu orando com o meu líder na época, que eu já era líder e supervisora, e quando ele falava, eu falei, nossa, sabe o que veio em meu coração? Eu quero falar para você. Ele falou o quê? Deus falou para você forte e corajosa. Aí ele falou, então vai, Josué 1:9. O que lá fala? Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andares. Então não duvide da palavra de Deus. Aqui nessa palavra, na Bíblia, a gente tem todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, basta a gente querer buscar. No dia a dia, a gente esquece, né? De Deus, esquece que alguém já repetiu, né? Que a gente tem que ir na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Será que só isso que Deus falou para mim, seja forte e corajoso? Então, não temos que ter medo, porque nós descobrimos que tem muita dor no nosso corpo, que às vezes a gente tem uma doença que a gente acha que é para a morte, mas lembre-se, eu falo que a minha doença foi para a glória e honra de Deus. E quando Deus botou uma cicatriz para vocês verem que ela é visível, eu perguntei a Deus por que daquela cicatriz. E Ele falou que é para a glória e honra dEle. Para eu, de repente, estar aqui fortalecendo a vida de vocês. Aqueles que têm temor, têm medo. Temor não, né? Medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Só não quero morrer agora. Quero ver meu neto crescer. Eu já profetizei que vou ver o meu genro sendo pai, ele já é. E ontem riram de mim na cela quando eu falei que eu vou ver ele sendo vô. Mas, nossa, tu vai durar isso tudo? Eu falei, vou na glória de Deus e com saúde. E sempre sorrindo, tá? Temos que entender que Deus está falando, mesmo quando Ele está em silêncio. Como a Marcela falou. Estamos passando, muitas vezes, por crescimentos. E nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Mas Deus está trabalhando em silêncio. Porque, às vezes, Ele quer quebrar o vaso para fazer algo novo. E, às vezes, a gente tem que estar em sofrimento, porque a gente é convidado por amor para, de repente, estar numa igreja, para, de repente, estar numa célula, de repente, abrir uma casa de fé, falar a palavra de Deus. E a gente se nega. A gente se segura em algumas coisinhas que nos prendem, algumas coisas do passado, da nossa cultura. Então, a gente tem que ter fé. Fé, porque Deus está na frente, lutando as nossas batalhas, que não são contra a carne, são dos principados e potestades. E eu faço muito isso na minha casa, tá? Eu, há pouco tempo, tive uma ovelhinha nova na minha célula, que ela chegou lá com uma batalha dentro da casa dela. E eu ensinei ela como eu faço sapatinho de fogo. Eu não tenho medo do inimigo, eu não tenho medo de Satanás. Eu entro em guerra com ele, grito dentro da minha casa que ali ele não fica. E expliquei a ela para expulsar. A filha dela estava pronta para sair de casa. Ficou e está começando a se entender com o irmão dela.
Então, é por quê? Porque ela tomou posse daquilo que a gente falou. Ela acreditou que Deus faz, mas tem que partir da gente para que Ele também faça. Pergunto a vocês, você confia em Deus? Você diz que confia ou você confia? Oramos, seguimos em frente confiando nele ou nos desesperamos? Separei alguns momentos que nos fazem lembrar que Deus transforma morte ou vales da nossa vida em bênção. Como foi em Ezequiel, que os seus olhos só viam os ossos, mas Deus mandou ele profetizar e tudo mudou. Como foi Maria, que foi à procura de Jesus morto, chegando lá viu que tudo tinha mudado. Jesus estava ali e tudo mudou. Ele não estava ali, ele estava vivo. Paulo estava na prisão, mas ele decidiu adorar. Gente, adoração, louvor, é um momento lindo. Eu não admito na minha célula que as pessoas conversem no momento do louvor. É um momento que eu tenho certeza que Deus mais fala ao nosso coração, como falou hoje. Moisés viu o mar à sua frente, Faraó vinha atrás perseguindo o seu povo e a ele. Mas ele caminhou e tudo mudou. O milagre que Deus fez para uns revela o que Ele vai fazer para nós também. Deus trata todos nós por igual. Quando há uma circunstância, eu pergunto, ela te paralisa? Ou você segue orando, jejuando, pedindo a transformação? Nada muda para quem se senta e chora, para quem se vitimiza, para quem diz o meu problema é maior, a minha dor é maior. Você tem que agir sobre a palavra de Deus. Busque Ele. Busque a instrução do Senhor. Para buscar, a gente tem que ler a palavra de Deus. A gente tem que ter um momento a só com Deus. Nossa, que igreja chata, só fala nisso. Gente, para a gente ouvir a presença de Deus e Ele nos orientar, a gente tem que buscar intimidade com Ele. Semana passada, eu vi uma filha dizer... A minha filha dizia, que quase assaltaram aqui na Avenida das Américas. Eu não entrei em pânico. Eu agradeci a Deus pelo livramento. 2 dias depois, ela quase foi atropelada por uma bicicleta na contramão. Aí eu vou explicar para vocês o que é brecha, como foi dito. Satanás, ele entra aqui, na nossa mente. E ele estava fazendo a obra na vida da minha filha, porque ela chegou para mim e disse... Tudo está acontecendo porque eu decidi romper uma amizade com fulana, com essa amiga, que é da Umbanda. Ela deve estar fazendo algo contra mim. E eu ensinei ela naquele momento que ela estava dando legalidade a Satanás. Quando estamos reunidos, aqui orando, louvando, Deus é muito bom, Ele está cuidando dos nossos, porque Ele sabe que não pode tocar na gente. Em mim Ele não toca. Até a doença que eu tive foi permissão de Deus, como Deus permitiu para Jó. E não matou Jó. E não me matou. Então, Satanás quer nos atacar, ele quer nos enfrentar. Mas nós temos que ser mulheres de atitude. Encarar ele com toda a autoridade que Deus nos deu. Nós temos autoridade para isso. A mesma autoridade que nós temos que orar na nossa célula, nos nossos amigos, e proclamar cura, profetizar. Mesmo que Deus lá na frente não entregue aquilo que a gente profetizou e que a gente pediu. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E lá na frente a gente vai entender. Bom, falei isso para ela, falei sobre essa brecha, sobre o Satanás, e pedi para ela fazer diferente. Filha, ora por ela. Se Deus colocou no teu coração que ela tem esse espírito talvez ruim, às vezes eu falei para você, está julgando, e é um pecado julgar. Então, vamos orar por você e agora vamos orar por ela. Que um dia ela possa estar aqui entre nós, adorando a Deus e largando aquela vida. Tenham certeza que servimos a um Deus vivo. E Satanás não consegue nos derrotar. Porque estamos de joelho. Ele tenta, tá? Mais uma vez eu falo, ele tenta tocar nossos filhos, quem tem marido, esposa, amigos, vizinhos para nos atacar, os nossos sonhos, a nossa saúde. Como uma cristã, então falei isso para minha filha. O propósito de Deus, ninguém vai tirar.
E Deus tem propósito para a minha família, porque eu digo para vocês que eu e minha casa serviremos a Deus. Eu tenho uma filha que casou com um judeu, foram criadas as duas no judaísmo. Uma está caminhando para a igreja católica. Amém. Que ela consiga lá ouvir a palavra de Cristo. E que faça que nem eu, né? Vá para lá e volte para cá. Então, pedi perdão a Deus pelo julgamento da minha filha. E o resto nós já sabemos, né? Fica na mão do Senhor. Pedi ao Senhor para guardar, tanto ela quanto o meu genro, que são médicos e andam aí pelo Rio de Janeiro, por vários hospitais. E aí, a gente, quando realmente busca Cristo, né, com o coração humilhado, agradecido diante das circunstâncias. O que é um coração humilhado? A gente entender que Deus pode fazer tudo, infinitamente mais do que aquilo que a gente possa pedir ou pensar. E quando eu choro com uma circunstância, né, que às vezes vem batalha, a gente chora, eu lembro que Deus está vendo e Satanás também. Eu levanto e falo, as minhas lágrimas serão recolhidas por Deus. E eu paro de chorar e entro em oração. Se eu tiver que chorar, vai ser chorar diante dos pés do Senhor. Deus usa até uma mula para falar. Aí usa a mula de Satanás para falar, tá? E ele sempre vem falar para a gente das nossas vitórias. Coisas que a gente pede e a gente não vê. Eu tenho uma ovelha que ela é convertida há 2 anos. Mas ela é tão crente que ela me constrange. Falei, meu Deus do céu, ela é muito crente, ela é muito cristã. E a filha dela se batizou na Umbanda. E ela foi chamada para ir ao centro, ver a filha dela sendo batizada. A gente orou até o final para que alguma coisa acontecesse e a menina não fosse, mas ela foi. Aí a gente ri muito, porque ela diz que encheu a mão de óleo ungido e apertou a mão de todo mundo com óleo ungido. Entrou em jejum e foi. E lá na hora alguém queria muito falar com ela. Ela falou, eu não vou dar ouvido de Satanás, não vou falar com ele. Mas houve uma insistência muito grande e ela, obediente, foi, porque Deus falou para ela, vai. Aquela pessoa disse para ela o seguinte, o que você está vendo não é o fim. O que você pediu a Deus, a vitória será sua. Então, a filha dela um dia não vai estar mais lá e vai estar aqui com a gente consagrando a Deus e vai ser uma grande mulher de Deus. Eu entro em batalhas espirituais pelos outros, pela minha casa, e digo para vocês que a minha célula é o lugar do Senhor e peço a Deus que faça morada dentro dela. Eu, quando abri uma célula, eu disse para Deus que a casa não era minha, era dele, porque a casa não era minha. A casa estava em guerra de divórcio. E não perguntem como. Eu comprei minha casa. E a coisa de 1 ano e pouco eu quitei. E eu digo para vocês que eu moro num lugar maravilhoso e que eu olho assim para frente na minha varanda e pergunto a Deus como eu estou aqui. Porque Deus permitiu. Porque Deus me mimou. Deus não me ama mais do que ama vocês. O que Ele faz por mim, Ele faz para vocês. Eu sempre trago à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. E penso sempre o que Ele já fez por mim. Quantas orações respondidas por mim, pela minha célula, pelos meus amigos. Eu trouxe esse livro aqui, ó, que uma amiga me deu. Sabe o que eu faço com esse livro? Eu escrevo aqui todos os livramentos e todas as bênçãos que Deus já atendeu na minha vida e na vida da minha família. Sabe por quê? Porque a gente esquece quando o Pai faz alguma coisa para a gente. Isso aqui faz eu lembrar tudo que Deus já fez por mim, pelas minhas filhas e que vai fazer pelo meu neto também. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei. E eu amo, porque eu, quando paro para pensar, eu volto aqui e vejo como Deus é maravilhoso. Quando Deus já fez coisas que às vezes eu já esqueci, tá? Então tá aqui, ó. Aí essas lembranças, né, que as coisas que Deus fez para mim. Algumas coisas Deus fez
E ainda faz nesses nossos dias. Deus cura, Deus livra a gente. Tem doenças que a gente olha para as circunstâncias e diz que Deus não está ali, não está me vendo, que Deus não vai curar. Deus cura. Eu falo em resposta, né? Resposta às vezes não respondida. Você tem agradecido a Deus também as coisinhas que Ele já fez para vocês? Às vezes um tropeço que você deu e que de repente você poderia ter quebrado um osso, você poderia ter se machucado gravemente. Coisas simples que Deus faz. Temos que lembrar sempre que Deus está na nossa luta e que Deus cuida do nosso deitar e do nosso levantar. Vamos lembrar a palavra de Jesus quando ele simboliza em seus ensinamentos sobre o vaso, que tem que ser quebrado para ser forjado, para ter um novo. Será que o teu vaso tem que ser quebrado para fazer um novo? Entendeu? Será que o vaso de alguém aqui tem que ser quebrado? O que você não está entregando a Deus? Ele traz muitas pessoas aos pés dele, mas muitas das vezes ela vem pela dor. E ele ainda mostra que faz milagre, que ele é um Deus que é misericordioso e que ele cura. Ele ainda é Deus. E olha, gente, quando Deus fechar uma porta, não tenta abrir. Quando Deus nega alguma coisa para a gente, e a gente às vezes pergunta por quê. Não pergunta por quê, não. Pergunta para quê. Porque tem propósito de Deus nessas coisas que Ele não quer que a gente receba. Mensagem, né? Para entregar e saber a mensagem. Ainda não acabou. Porque quando a gente fala, quando a gente olha, né, que é o fim, para Deus é ponto e vírgula, não é ponto final. Então, dê oportunidade para Deus. Ore, peça. Peça grande, não peça pequeno não, porque Deus é um Deus grande. Essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu posso fazer 1000 plantões que eu nunca vou ser milionário. Eu falo assim, repreende. Porque Deus é Deus de muitos ouros e pratas. E assim, eu fico pedindo sempre a Deus para abençoar a boca dos nossos irmãos. Porque não é o que entra pela boca que é maldição, mas o que sai dela. Então, cuidado com as coisas que vocês falam, até sobre a vida de vocês. Então, profetizem coisas boas sobre a vida de vocês. Profetizem sobre a célula de vocês, sobre o irmão que está do seu lado. Porque Deus trabalha em silêncio, mas Ele escuta tudo que a gente fala, por isso que Ele está em silêncio. Quero lembrar a todos que está escrito em João 16:36, que diz também, para a gente falar de medo, né? Eu tenho medo. Como é difícil passar pelo medo, pelas lutas, sem Jesus. Mas como é mais fácil passar com Ele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Em João 16:33, Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Deus venceu o mundo, Ele vai te ajudar a vencer também todas as lutas que você tem. Assim eu creio. Quem vai morrer primeiro na cabeça de vocês? O paciente de câncer ou um atleta, digamos, de um futebol que corre pelo campo? É uma reflexão, né? Todo mundo acha que vai morrer o doente de câncer. Mas a gente já viu vários jogadores de futebol infartando no campo. Então, nós temos que estar conciliados com Deus. Temos que estar dentro da vontade dEle. Quem você tem buscado para te salvar? O que você tem feito dentro da tua igreja? O que você tem feito quando você chegar lá no céu, chegar a tua hora, Deus vai olhar para você e vai perguntar assim, o que você serviu para salvar almas? Quando o pastor fala em batismo, em 1000 batismo, eu vejo muita gente, às vezes, se revoltar com aquilo. Números. A gente pode batizar 1000, mas 1000 não vai estar aqui dentro da igreja. Vão estar ou em outras igrejas ou perdidos no mundo. O que a gente tem feito para salvar algumas almas da garra de Satanás? Vamos falar um pouquinho de pecado, né? Porque a gente fala tanto de Deus, a gente quer de Deus, a gente tem medo, né? Das coisas desse mundo.
Mas vamos falar de pecado. Vou fazer uma pergunta para mim mesma. De que eu tenho medo? Eu tenho medo de mim mesma. Eu tenho medo do meu pecado. Do meu pecado natural. O que eu fazia que era tão corriqueiro e que às vezes eu sinto falha e ainda faço? Então, Deus está construindo um novo eu comigo. Eu peço sempre ao Espírito Santo de Deus, quando eu fizer alguma coisa que não agrade a Ele, que Ele venha me constranger. Porque a melhor pessoa para te corrigir é o Senhor. E eu me arrependo imediatamente, mas muitos não querem a autocrítica, não querem a autoanálise. Esquece que Deus, às vezes, já leu o seu pensamento. Quando você põe lá no WhatsApp e você apaga, Deus leu o que estava no teu coração. Às vezes a gente fala coisas. Eu fiz um teste com uma menina também da minha célula, que estava num momento revoltada, passando por um momento difícil. Ela falava. E eu falei assim, olha aí, pastor Josué. Ela, na mesma hora, ficou branca. Eu pensei até que ela fosse desmaiar. Eu falei, por quê? Isso tudo que você está falando para mim, só porque eu sou tua líder, você não pode falar para ele? Mas antes de você falar, pensar que ele vai ouvir, Deus já ouviu tudo. Então, temos que temor às coisas que a gente fala, às coisas que a gente pensa, principalmente quando o irmãozinho não está perto para ouvir. Tá? Então, eu me arrependo, irmãos. E peço para vocês fazerem um exercício diário na vida de vocês. O que vocês escondem do mundo, vocês não estão escondendo de Deus. A fofoca, o julgamento, a ira, desejos ocultos contra o seu irmão, a inveja. Deus sabe. E isso deixa Deus triste. Sabe uma coisa que deixa Deus triste? Eu botei 2 coisinhas aqui. A murmuração e a incredulidade. Em Números, eu ia mexer aqui, mas eu vou mexer na Bíblia, não, deixa ela quietinha. Em Números 14, 27, diz assim, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com quem murmura contra mim. Uau! A gente também faz isso. E quando a gente murmura contra Deus, a gente diz para Deus que aquilo que Ele não fez ou que fez, a gente faria melhor. Então, é sério, né? Nós somos ingratos, muitas das vezes. Eu me policio muito. E Ele não falou só contra o povo do Egito, não. Ele fala até hoje contra a gente. Nós somos ingratos. Eu digo que nós temos pouca fé. Ou muita fé. Depende do ponto de vista. Eu tenho muita fé, porque eu creio no que está aqui sem ter visto. O povo de Israel viu, quando saiu do Egito, todas as maravilhas que Deus fez durante a palavra de Deus, até depois da saída do Egito, os milagres de Jesus, ressurreição de Cristo e tudo mais. E muitos duvidaram, pregaram o nosso Cristo na cruz. Se Jesus voltasse hoje, será que nós também não julgaríamos Ele? No Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 10, Deus também fala da murmuração. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Às vezes o anjo está na porta para entregar a bênção que a gente pediu. Mas ele volta, porque ele sabe que o nosso coração está sujo, cheio de murmuração e de ingratidão. Falamos que para Deus, né, que podemos fazer melhor para Ele. Lembra disso? Somos um povo, muitas das vezes, ingrato. Na minha célula, eu ensino isso. É básico. Se eu escuto uma pessoa falar alguma coisa negativa ou murmurar, eu paro a célula e repreendo. Em amor, tá, gente? Mas eu repreendo. Porque cabe a nós também, como líderes de célula, repreender o irmão para que ele aprenda o que é bom, perfeito e agradável, que é tudo que venha de Deus. A ingratidão também entristece ao nosso Deus. É igual a umidade num teto, né, na casa. E quando a gente vê pingou, daqui a pouco a gente está longe de Deus, larga tudo, vai embora, porque a gente não tem paciência de esperar a bênção que o Senhor tem para entregar para a gente. Não é no nosso tempo. Como disse a Marcela, é no tempo de Deus. A gente quer para ontem, mas o tempo de Deus é outro.
enquanto Ele está em silêncio e não está entregando, Ele está preparando a gente. Porque se a gente receber, talvez a gente não saiba lidar com aquilo. Mas como é que está o teu ser e o meu ser hoje, né? Você está sendo dominado pela carne ou pelo Espírito Santo? Isso está lá em Gálatas. Deus habita, às vezes, no coração de muitos, mas não reina, como o pastor falou um tempo atrás. Em Gálatas 5, 19 e 21, Paulo escreve quais são os frutos da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O fruto da carne representa tudo que não provém de Deus e tudo que entristece a Deus. A gente tem que lembrar, como tem muitas mulheres aqui, né? Que é como mãe. Quantas vezes o filho fala alguma coisa para a gente que nos entristece? Então, quando a gente fala e comete alguma dessas coisas, a gente tem que lembrar que a gente está entristecendo o coração de Deus. Eu e você cometemos alguns desses pecados. Muitas vezes pedimos a Deus e pensamos que Ele não está nos ouvindo. Primeiro temos que pensar nas coisinhas que insistimos em fazer. Irmãos, pecado é pecado. Mas a quem cobra de Deus uma resposta imediata, mesmo estando em pecado, estando no erro. Mas já paramos para analisar o que estamos fazendo da nossa vida, o que Deus está vendo. Já paramos para ver o que não fazemos para o reino de Deus. Parece que a carne às vezes domina a gente. E o Espírito que Deus ensinou para a gente ter, que são os frutos do Espírito Santo, a gente abandona. Tentamos salvar alguém para Cristo esse ano. Vamos botar no passado. Traz à memória quem você salvou para Cristo. Quem você trouxe para o batismo. Quem você trouxe para estar aqui escutando a palavra de Deus. Quem você levou para a célula. Pergunta isso. Jesus um dia vai perguntar para a gente. Esse ano, quem você vai trazer? Você vai fazer casa de fé? Você já se inscreveu? Eu, como líder, eu vou fazer uma casa de fé e já me botei à disposição para ajudar as minhas ovelhas. Até porque eu tenho 2 ovelhas novas que não são convertidas e elas vão precisar de mim e eu estou disposta a ir com elas. Eu oro por aqueles que me odeiam. Difícil, né? Difícil perdoar, como a pastora Camila falou domingo passado. Um dia essa pessoa vai chegar para mim e vai pedir, não perdão. Não precisa pedir perdão, porque eu já liberei o perdão que eu tenho que liberar mesmo, senão Deus não me perdoa. Mas um dia essa pessoa vai pedir para mim oração por alguma luta que ela vai estar entrando. E ela vai ver Deus em. E eu vou estar orando por essa pessoa. Eu peço isso em oração, gente. Não é vingança, não. É mostrar para Deus que eu estou disposta a fazer o trabalho dele, até por quem me amaldiçoou, para quem me desejou mal. Quantas vezes você já disse para Deus que não está ouvindo a voz dele, ou que ele não está vendo a sua dor? Há muito tempo atrás, eu tive ciúme de Jesus. Acredita? Aqui na igreja. Eu pensava assim, nossa, será que Deus ama mais essa irmãzinha que fala línguas, que fala amém, que levanta a mão? Eu tinha vergonha de levantar a mão, de gritar aleluia, glória a Deus. Entendeu? Não, Deus nos ama da mesma forma. Somos todos iguais, até o pecador Ele ama. Mas nós temos que nos corrigir, porque nós conhecemos a palavra de Deus, de quem mais entende, é mais cobrado. Vamos parar com isso, irmão. Deus está trabalhando em silêncio, mas Ele coloca a gente à prova, tá? Não peçam paciência em oração, em nome de Jesus, porque Ele vai mandar prova para você ter paciência. Coração manso, Ele vai mandar o feroz para te atacar, para você mostrar que você não vai reagir, não vai se irar. Não coloque data para Deus te responder. Lembra que você é servo e Ele é o Senhor. Não faça dele o teu escravo. Traga sempre a memória, a esperança, a fé, as maravilhas que Ele já fez por você, pela sua família, pela sua célula, pelos seus amigos. Nossa igreja é uma igreja cheia de milagres. E agradeça a Deus até pela dor de dente que você não teve, tá? Porque eu já vi uma pessoa morrer por causa de uma dor de dente, por causa de um problema no dente.
Ele teve uma infecção a partir desse dente. Então, agradeça a Deus, até o tropecinho na pedra que você deu. Antigamente, quando eu tropeçava, eu xingava, né? Agora, eu sou de Deus, eu dou glória a Deus. Jesus me segura, porque a gente é de Deus e temos que dar testemunhos de Deus. Então, deixei o exemplo do meu caderninho da fé e vou passar para vocês uma experiência de fé, que tenho a certeza que Deus vai cuidar de vocês e de mim em pequenos detalhes. Eu sempre profetizo, abro minha boca para profetizar. Posso até profetizar curas e bênção, mas pode ser da vontade de Deus que aquela pessoa não seja curada. Ela não vai ser curada aqui, mas ela vai ser curada na glória. Lembra dos propósitos que Deus tem para você e abre a sua boca. Mas, Beth, qual o propósito? Deus tem propósito na vida da gente. Deus tem salvação para o nosso coração. Deus quer alcançar outras pessoas. Entre no seu quarto e ore. Entregue para Ele a tua imperfeição. Sentimentos que não agradam o coração de Deus. Já sentiram amargura, uma dor no coração que você não entende o que é? Meu Deus, que sentimento é esse? Um dia eu ajoelhei e falei, Senhor, que sentimento é esse? Nossa, coisa horrível, não quero sentir isso. O que eu fiz? E aí Deus me mostrou que eu estava com inveja de uma situação. Então, às vezes Deus mostra que a gente também tem ódio, ciúme, ira, egoísmo, inveja. Cuidado que às vezes o que a gente está querendo, o que a gente está invejando, que é o capim certinho do vizinho, está cheio de praga por baixo. E a gente tem que ser que nem bambu, com a raiz forte, que vai balançar, 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 mas a gente não quebra nem enverga, porque a gente tem Cristo no coração. E aí eu falei para aquela noite com Deus, e Deus falou para mim que era inveja. Eu deitei, orei, né? Orei e deitei. Dia seguinte, eu olhei para aquela situação e não tinha mais aquilo no meu coração. Eu conseguia conviver com a pessoa, porque estava difícil conviver com ela. Porque eu queria para mim o que ela tinha, e não era meu, era dela. E mais à frente é aquela porta que Deus não queria abrir, lembra? A gente fica pedindo a Deus abrir porta que não é bênção. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, coloque Deus à prova. Pede a Ele quando vocês estiverem sentindo alguma coisa, porque Deus fala. Pede para Deus falar com vocês. Deus não aprova aquilo que a gente acha perfeito. Cuidado, tá? Porque a gente tem que ter um arrependimento sincero. Não adianta você dizer para Deus que você se arrependeu, você continua fazendo a mesma coisa. Lembra do WhatsApp? Deus sabe. Então, tem sentimentos que não agradam a Deus. Continua orando, pedindo a Deus que tire esses sentimentos ruins da nossa vida, porque nós somos pecadores, o único perfeito é Jesus. A gente caminha para tentar ser semelhante a Ele, nunca vai conseguir ser igual. Talvez não, seremos igual só na glória, né? E alegre-se, tá? Porque Deus está cuidando do teu levantar e do teu deitar e do teu caminhar. Creia que Deus está na tua vida. Mais à frente, Deus vai mostrar para a gente, ou para vocês, o que eu já consegui ver com meus olhos. E que Ele trate com vocês, para que vocês possam ver também as maravilhas que o Senhor fez. É difícil, às vezes, para a gente, né? Falando de um processo que é demorado, de um filho que não vem, de um marido que às vezes trata a gente bem na frente dos outros, mas maltrata a gente dentro de casa, ou o filho da gente também. É difícil a gente achar que está demorado, porque, como Marcela falou, algumas mulheres não conseguem engravidar, e a gente pergunta por quê. Né? Para quê? Tem para quê? Para todas as coisas, debaixo de todas as coisas do céu. Queremos trazer um irmão para a igreja, para o Senhor, mas deixamos transparecer o nosso pecado natural. Você nunca vai trazer um irmão para a igreja se ele consegue ver em você um daqueles frutos da carne. Lembrando que pecado é pecado, fofoca é pecado, e não empreste nunca seu ouvido para o fofoqueiro, porque você está pecando junto. Por que eu estou falando isso, Beth? Porque eu fui fofoqueira pra caramba. Eu fofocava.
E eu tive, quando eu entrei, eu já vinha de uma igreja, e eu entrei, quando eu vim para a IBA, que eu fui decidir várias igrejas, qual que eu iria, decidi vir para a IBA. E eu tive uma grande discipuladora, a Jeane, e ela me ensinou, ela me doutrinou. Eu aprendi a fazer um discipulado e não falar o que se fala no discipulado. Porque discipulado é abrir, você abre, a pessoa abre o coração dela e você também abre o seu coração. Então, não ouça comentários maldosos. O que seja sobre um amigo, o que seja sobre algum pastor dessa igreja ou sobre um líder. Lembra, irmão, que todos nós temos defeitos, mas nós não podemos julgar o defeito de ninguém. E se a pessoa não está perto, faz um teste, que eu já fiz vários. Vamos fazer o seguinte, não existe fofoca gospel. Vamos chamar a Jaqueline para ela ouvir o que você está falando? Fofoqueira não vai querer. Entendeu? Então tem que informar, lembrar ele que a pessoa não está presente, mas Deus está vendo o que está sendo dito. E eu não presto meu ouvido mais para ninguém para fazer fofoca. Aprendi, tá? Duras penas, mas aprendi. Bom, para completar, tá? Para terminar, perguntamos a Deus por que acontecem certas coisas. Está errado, gente. Ele é Deus. Ele é bom, perfeito, Ele é fiel. Temos que aguardar nele. Qual o objetivo do Senhor para aquela situação, talvez para aquela doença? Quem é que Ele quer alcançar? Às vezes uma doença vem para a gente alcançar uma pessoa. Quando eu tive a minha doença, e eu fui operada, que foi tirado o caroço, eu tinha falado com o pastor Josué, consegui chegar nele. E aí ele pediu para avisar quando eu estava indo para a cirurgia. E no final da cirurgia, minha filha foi avisar ele, eu ainda tontinha, não lembro disso. Ela disse que eu falei assim, coloca o despertador que eu vou assistir o culto da noite, 19 horas. E eu tive muito orgulho das palavras que o meu pastor falou aquele dia, tanto ele quanto a Nádia, porque ele não falou para mim, ele falou para as minhas filhas. A semente foi plantada no coração delas, que eu vivo numa casa, numa igreja de amor, que ama e abraça. Então, o objetivo, o propósito de Deus, naquele momento, foi alcançado, que foram minhas filhas. E nos cabe ter cada vez mais intimidade com Ele. Só isso que Ele quer, que venhamos a chegar a Deus. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito decepcionada conosco, com todos nós. Porque eu pensei que as pessoas voltariam mais amáveis, elas voltaram mais iradas. Naquele tempo, eu li a Bíblia inteirinha. Em 2 meses, 3 meses, eu li a Bíblia inteirinha. Pedindo perdão a Deus, porque eu via coisas que falava aqui, que a gente estava repetindo, os mesmos pecados. E a ira de Deus veio sobre a terra. E um dia vai chegar também, gente. E eu espero que todos estejamos nos pés do Senhor, arrependidos. Me dói o coração quando eu vejo cristão indo para carnaval. Esse ano foi profetizado a macumbaria inteira. Espírito do mal. Quando eu vejo o irmão cobiçando, a tua alegria, como a Marcela disse aqui, a gente não combinou nada. Mas eu não tenho nada, mas eu tenho alegria. Eu tenho alegria até de passar pela dor, mas eu passo a dor com alegria. Eu fico chateada quando falam de mim, mas eu entrego para Deus. Quando eu vejo gente me amaldiçoando, vocês pensam que não? Jesus não agradou, por que vocês vão agradar eu também? Eu agradeço a Deus. Então, vamos parar de mimimi. Vamos parar de ter sentimentos negativos, de derrotas. Já senti derrotado antes de entrar na circunstância. Deus me lembra que em Deuteronômio 4, 24, ele diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, mas é fogo consumidor. Então, lembra, gente, que quando a gente peca, Deus está vendo. Ele é amor, mas ele é fogo também, tá? Um fogo consumidor que pode vir sobre nós ou pode vir contra aqueles que nos querem mal, como Deus fazia contra os inimigos de Davi na guerra, contra aqueles que foram contra Israel. Eu tenho muito temor a Deus. Não quero que meu olhar se desvie mais de Cristo. E tudo isso
eu ainda percebo que fiz algo que não agrada o coração de Deus. Que eu sou humana e pecadora. Mas peço perdão e peço ao Espírito Santo que Ele continue me constrangendo a todo momento, porque eu sei que eu sou falha. Esquecemos que temos que esperar o dia certo para que Deus faça as misericórdias dele sobre nossa vida. Porque estamos aqui hoje bem, dormimos e acordamos no cuidado do Senhor. Peço a Deus que essas palavrinhas que eu escrevi, que foram colocadas no meu coração por Ele, e para mim também, né, que Ele mandou para vocês e para mim, tenha alcançado o coração de alguns. Não tema. Existe mudança na casa do Senhor, naqueles que acreditam em Deus. Eu sou a resposta, gente, de oração. Eu fui curada, já passei do ciclo de risco de voltar à minha doença. Eis-me aqui. Eu vi minha filha curada. Eu vejo meu genro, às vezes, falando umas besteiras, que eu amo meu genro. E eu digo para ele, eu glorifico. Ele tem uma doença. E eu digo para ele, eu vou te ver, pai. Está aqui, ó. Vó, eu já tenho Rafael na minha vida. E eu vou ver meu genro sendo avô. Sabe por quê? Porque eu creio em Deus. Eu tenho certeza que o Deus que me curou, que curou minha filha, vai curar o meu genro. Eu não digo para quando ele vai fazer os exames dele, eu não fico preocupada. Eu entro em oração, porque eu sei o Deus que eu sirvo e sei o quanto Ele me ama. Se for da vontade do Senhor não atender as minhas orações, eu vou ficar triste, mas eu vou agradecer da mesma forma, porque Deus é Deus. Ele é soberano sobre a minha vida. E vou dizer para vocês, eu profetizo cura na vida dele, na vida de todos os meus familiares. E eu profetizo que meu Rafaelzinho, meu neto, vai ser um servo na casa do Senhor. Vai ser um homem que vai subir, vai lá a palavra e vai salvar vidas. Eu profetizo que eu e minha casa serviremos a Deus. Da mesma forma, eu profetizo para vocês que Deus traga ao coração de vocês aquilo que vocês pensam que é impossível. Lembra, Deus venceu esse mundo e nós venceremos junto dele. Aquele que está em dúvida se deve seguir em frente, se deve aceitar Jesus, aceita Jesus. Traga aos pés do Senhor aquilo que está te afligindo, aquilo que você acha que não é possível, porque Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa. E Deus muda todos os nossos planos. E os planos são perfeitos, porque são planos vindos do céu. Agradeço a Deus essa oportunidade de trazer essa palavrinha para vocês.